Muito boa noite, mais um Traduzindo F1 no ar pra você. Aqui ao meu lado ele. Vou apresentar, né? Max Wilson, meu parceiro. Boa noite. Tudo bom, querida? Bate mais forte. Caramba! Boa noite a todos, bem-vindos ao Traduzindo F1. E quando a gente senta assim, lado a lado, que a gente sempre evita, né, Carita? A gente dá uma evitada. Mas quando não tem outro Essa é jeito, verdade. mas é sempre por um bom motivo, por uma boa razão. Quando a gente senta próximo assim, é porque temos convidados. Temos um convidado ilustre. Olha, esse convidado tem coisa pra contar, viu? Tem coisa pra contar. E o currículo do menino? E o currículo? Deu 4 WhatsApp pra mandar E tudo. é bom porque esse nosso entrevistado conhece muito bem Max Wilson. Então é até esse bom pra lado pegar que não é umas tão dicas, né? Pra aguentar e tal. Ah, apresente seu amigo. Chama ele. Bom, cadê o currículo dele? Aos pouquinhos. Tá aqui. Vai querer o currículo. Meu Vai amigo, demorar pra quem muito não ler conhece, tudo. ele tem o seguinte: tricampeão brasileiro da Stock Car. Tá bom pra você ou não? Tá bom. Quer mais? Caramba. Tricampeão brasileiro do Campeonato Brasileiro de Marcas, brasileiro do Brasil. Bom. Sempre bom lembrar. Campeão da Fórmula Ford também, quando a Fórmula Ford ainda era movido a lenha. Você não era nascida, mas ele já corria. Campeão do Brasileiro de Endurance também, ele corre com o carro da Porsche no Brasileiro de Endurance. E também foi campeão da Fórmula 3 espanhola, isso que, sem contar que foi várias vezes vice-campeão da Stock Car. Correu na Fórmula 3000, que hoje é conhecida como Fórmula 2. Tudo isso no Kart, carrinho de mão, o que mais? Tudo, kart. Rolimã? Teve também. E campeão de peteca. Bom, seja bem-vindo, meu grande amigo, meu irmão Ricardo Maurício. Aê! Pela sua Obrigado, visita, valeu. pela sua presença. É um Eu prazer ter agradeço você aí. aqui com a gente. Uma Vamos grande, se grande divertir. honra. Little, Legal. Prazer. tá aqui, viu? Ó, ele que Bom. falou, apelido. Apelido. Aliás, você quer fazer aquele comentário antes da gente começar o programa? Não, eu fiquei triste porque o Max já, infelizmente, ele não tá mais no grid da Stock Car. Uma pena, né? E hoje eu sou o cara mais baixo da categoria. Antigamente era ele, entendeu? Então, isso então, pra daí eu gente- sinto falta dele por isso. Passei a faixa. A faixa? Mas não, ele tá falando assim, mas E eu vou mamãe falar. disse, né, que quanto mais velho você fica, menor Vai você colhendo. Você vai colhendo. A gente tem que entendi. escutar a mãe. E como ele já passou De meio século? É lógico, bodas de ouro. Já podemos encerrar o programa por aqui. Não Não. gostei do convidado. Esse é o clima de hoje, mas pra você entender tudo que eles estão falando aqui, peraí, né? Levanta os dois. Ah, não. Vamos ver quem é Não, maior. no final do... Agora? Oi. Então, peraí, vamos lá. Sem salto. Aqui, Não, ó. aqui, Não, onde é que que na ele verdade, vai? Antigamente ele só andava com Nike Shocks na Stock Car, que meu negócio desse tamanho. Ei. Aqui, ó, costa Eu tô bagunçando tudo, viu? Não tava marcado isso não, hein? Eu não vi aqui, ó. Eu sou O capitão vai me matar. Bom, tiramos o tiratema depois. Ah, gente, Vai é ter que ter VAR. isso, é maravilhoso. Programa bom é programa assim, que a gente se diverte com você que tá aí do outro lado, tá assistindo. Aliás, gente, já deixa aquele joinha maravilhoso e vamos falar que o Ricardo tá conhecendo a nossa casa aqui na KVM Audiovisual. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A KVM Audiovisual é o nosso parceiro aqui de sempre, de todas as nossas ideias malucas. Desde o começo, né? Desde o começo, KVM Audiovisual vai aparecer na tela para você o site, também o @ no Instagram, para você conhecer o que eles podem fazer por você, o seu evento, de forma híbrida, de forma online, de forma presencial. Então eles cuidam de microfones, de telões, telões de LED, televisões touch. E, não, de tela tem de tudo, né? Iluminação também, enfim, você pode cotar para fazer o seu evento o que você quer, né? Então dá para montar coisas bem diferentes para você. Então é isso, KVM Audiovisual, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada também por aqui, né? Por receber o nosso... Vai ser meu amigo agora, mas o seu amigo velho conhecido já. Também queria agradecer aí a televisão de LED que eu tô ganhando de presente daqui. Aí, ó. Começou. Ah, boa! É isso. E ó, já vai curtindo, já vai compartilhando, porque você já sabe, né? Quanto mais curtidas, mais o algoritmo aqui do YouTube divulga o nosso programa. E pra você que tá assistindo também através do Band Esportes. Olha que honra. Ai, que chique! Você sabia dessa? Fiquei sabendo Pois que é. tá muito chique o negócio. Pra você que tá assistindo o Band Esportes, quer conferir os nossos cortes, quer conferir mais informações a respeito de automobilismo, de Fórmula 1, entra no nosso YouTube, youtube.com/traduzindo F1 ou lá no @ traduzindo F1, que a gente faz umas palhaçadas por lá também, né? Volta e meia, tamo lá. Falei pra caramba, vai. Deixa eu tomar uma aguinha. Nossa senhora! Vamos apresentar aqui, começar o nosso bate-papo com o nosso querido Ricardo Maurício, que eu e o Ricardo, a gente foi companheiro de equipe, Carinca, durante muito tempo, mas tem muitas coisas pra contar. Legal.
Mas tem algumas coisas que a gente também não pode contar, né? O programa, afinal de contas, vai ao ar às 8 horas da noite. É bom dar uma evitada. É bom dar uma... Exatamente. Mas começa você, Vou, tá começo. com esse roteirinho. Nossa, eu tenho várias perguntas. Na verdade, o papo aqui vai ser solto, não tem muito roteiro, não. Então, o que você puder responder, por favor, que você não puder também. Você pula. Tenho certeza que ele que preparou isso daí, né? Não é isso não. O Ricardo é de São Paulo, né? Paulo. Corre desde 80 alguma coisa. A gente 89, não vai discutir isso aqui. 89. Não tem problema. Melhor do que o Max, 84. Ricardo, aqui no nosso programa a gente fala muito sobre quem também quer começar no esporte, quem quer fazer o esporte, né? E a gente lê já o seu currículo, que é incrível, né? Você é um cara que conhece e muito de várias modalidades, que é muito legal. Mas você começou como todo piloto ou tem ou deveria começar. Sim. Que é no kart. Sempre. O quanto isso foi importante para você? Você fez toda essa escola aqui no Brasil, você chegou aí para fora ainda quando criança, no kart, enfim, para contar um pouquinho de quem quer começar no automobilismo também, né? Não, bom, comecei em 1989, na verdade foi num curso de kart. A minha vida e do Max foi muito engraçada, porque pessoas que cruzaram a minha carreira, cruzaram também a carreira dele, né? Que era o Keco Patti. Sim, sim. Que ele correu de Fórmula Ford na equipe dele, também foi parceiro, foi acho que sócio dele no kart. Eu comecei na equipe, na escolinha de pilotagem do Keco Patti em 1989, daí eu também ingressei na categoria dele, que chamava Microkart, uma categoria só da molecadinha, e fiz durante 5 anos e meio kart, corri 1 ano de kart na Itália, campeonato italiano, europeu e mundial. Que você vê que é importante, sair do Brasil e disputar Sim. fora é completamente diferente? São outros ares, né? A competitividade é muito maior, se acaba... É um funil, né? Você vai pegando os melhores do mundo e acaba todo mundo querendo realmente fazer o campeonato europeu. Só que a Itália é muito forte no kartismo, né? A maior parte dos karts, dos chassis, eles são fabricados na Itália. Então, é uma força muito grande. Todo mundo quer competir lá, todo mundo quer aprender lá. Então, eu fiz uma escola lá durante 1 ano, morei lá quando tinha 15 anos de idade. Retornei com 16 anos para fazer Fórmula Ford no Brasil. Eu estreiei, imagens. Na verdade. Temos imagens. Eu tem estreiei. imagens? Do primeiro Fórmula Ford que você andou. Na verdade, no próprio kart, quando eu ganhei o campeonato ali, esse carro era do Max. Foi a primeira vez que eu sentei no Fórmula na vida. A história foi a seguinte. O Ricardo, ele foi andar nesse carro de Fórmula Ford, que era equivalente à Fórmula 4 de hoje em dia, né? Isso. Que era a primeira categoria depois do kart. E ele ganhou porque você foi campeão paulista, se eu não me engano. Da categoria B. Da categoria graduados B. E como prêmio, ele ganhava uma volta no Fórmula Ford. 14 anos. Isso é em Goiânia, que a gente vai para Goiânia de tanto em quanto correr. Mas chegou no autódromo, o Ricardo, campeão paulista, tinha que andar no Fórmula Ford. Aí só tinha uma situação. Tinha que ter um piloto que tivesse também 1 metro e pouco para o Ricardo alcançar nos pedais. Aí quem que tinha lá? Por acaso eu estava lá. E a estatura, eu sou ali 3, 4 milímetros maior. Tá vendo como é importante a altura? A gente começou o programa assim na toa. E é engraçado, como o Ricardo falou, nossas vidas cruzaram muitas vezes, e uma dessas vezes foi aí justamente na primeira vez que o Ricardo sentou num carro de corrida no Fórmula Ford, que é o carro que eu corria, na equipe do Keco e do Zaqueu Morioka. Então realmente é muito legal a gente ter essa imagem, que foi em 1993, ou seja, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Caramba, minha idade. Mas no kart também a gente cruzou. Eu já dei uma estragada no kart dele uma vez. É verdade. O ADAP, né? Conta aí que você... Eu não lembro muito bem, só sei que eu dei uma estragada. Isso aqui tem uma memória absurda, tá? É absurdo. Porque o Felipe Giafone teve aqui, que eles contaram de umas batidas bobas que eles tiveram assim, na pista. Pra você que não sabe, não assistiu, tem aí no nosso YouTube. Ele sabe resultados do kart que eu terminei e eu nem lembro que eu corri. Mas é engraçado. Então... Daí depois eu fiz a Fórmula Ford. Na verdade, aí foi uma estreia em 93, mas eu estreiei no campeonato mesmo em 95. Fui campeão de Fórmula Ford no Brasil, o mais jovem campeão. E depois eu ingressei na Europa. Eu fui para 1997 e fui fazer Fórmula Chevrolet na Inglaterra, que chamava Fórmula Vauxhall. O Max já estava correndo na Europa. Você foi para lá em? Eu fui em 96. Para a Alemanha e depois em 97 para a Fórmula 3000 na Inglaterra. Na Inglaterra. E daí eu fiz Fórmula Vauxhall, depois eu fiz 2 anos de Fórmula 3 na Inglaterra. Foi quando a gente acabou até morando próximo ali em Cambridge. E depois a gente foi ser companheiros de equipe na Fórmula 3000, em equipes co-irmãs, na verdade, né? Eu corria
O dono nossa Que equipe bom tinha pra você. Duas equipes. Não era tão próximo assim. Não era tão próximo. Não tinha mas uma a gente disputa assim tão acirrada também. Não, mas foi muito legal, porque o que é uma equipe co-irmãs? É uma equipe só, que fica a sede, é igual para... É como hoje a Eurofarma RC e a equipe RCM do Marcel. É uma equipe que tem 4 carros, só que no autódromo você não pode ter 4 carros num box. Então fica 2 carros num box, 2 outros carros no outro box. Mas é a mesma equipe, a gente compartilha dados, viajava para as corridas juntos e tudo mais. Então no meu último ano na Fórmula 3000, que foi em 99, foi o primeiro ano do Ricardo na Fórmula 3000 e a gente andou na mesma equipe. Então a gente estava sempre junto e... Lembrando que Fórmula 3000 hoje é a nossa F2. F2. É a nossa Fórmula 2. E a gente tem uma passagem na primeira corrida da Fórmula 3000 do Ricardo, que é a Fórmula 2. Mas antigamente não tinha simulador. Simulador. Treino, não tinha quase nada. Tinha Era acabado raiz, de né, inventar Ricardo? a eletricidade. Não, nosso carro não tinha direção hidráulica, nada. Era na raça. Mas você acha que isso te fez um piloto ainda mais com certeza, experiente do que com hoje? certeza. Assim? Você acha que hoje os pilotos são mais Nutelas? Assim, não... É facilidade, né? Tipo assim, eu vejo atrás dos boxes, aquele galera com elastiquinho. Eu acho um negócio meio... Sei lá, não é da minha época, assim. Eu não faço elastiquinho atrás dos boxes. Eu acho um pouco diferente, mas era mais na raça. Você não tinha treino, a gente tinha treinos na pré-temporada, mas no final de semana de corrida a gente ia direto para classificação, que é a história que ele vai contar agora. A primeira corrida do Ricardo foi em 99, foi em Imola. Então, como o Ricardo falou, naquela época não tinha simulador, não tinha nada. E na Fórmula 3000, que hoje é a Fórmula 2, só mudou de nome, a Fórmula 3000 hoje se chama Fórmula 2. Quando a gente corria com Fórmula 1, não tinha nem treino. Então a gente ia direto para a classificação e depois direto para a corrida. E na primeira corrida do Ricardo, que foi em Imola, ele não conhecia a pista, e foi direto para a classificação. E ali eu vi uma das coisas, primeiro, mais impressionantes que eu vi ao longo da minha carreira e da minha experiência no automobilismo, e esse cara fez. Ele falou assim: Max, é o seguinte, posso ir atrás de você na classificação para, tipo, ir na sua referência, alguma coisa assim? Eu falei, cara, lógico que pode. A gente já era amigo, a gente estava na mesma equipe. Só tudo. pra saber, você tinha que, então, não tinha treino com o carro, mas você pode, aquela voltinha Duas a pé, na Não pista. tinha, mas ninguém fazia volta a pé. Esse negócio de ficar olhando o asfalto também. Não. Esse trem Lambeu o asfalto, estava doce ou salgado. Ninguém fazia também. É só um papinho isso aí tudo. No escuro. Não, antigamente ninguém fazia isso daí. Mas você acha que hoje em dia muda alguma coisa? Hoje em dia tá tudo mais organizado. Agora Eu e o passar um Max, pano, deixa eu eu e falar o com Max você. a gente faz scooter. Porque track walk, pô, você vê no track walk o pessoal mais conversa do que fica asfalto, passeando, né, pista, vê. Então normalmente eu faço de scooter, Eu porque daí também. você consegue passar ali 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar para ver se tem alguma diferença. Mas isso ajuda o piloto a ver, por exemplo, a velocidade de reta, onde frear, alguma coisa. Sim, Isso já ajuda você Tem, memorizar alguma coisa. As sinalizações de box, não, de pista, tipo as placas de aproximação, quando hoje em dia você tem câmera on-board. Antigamente também a gente não tinha câmera on-board para analisar nada, era na raça. Então a gente consegue analisar, daí às vezes as placas estão em locais diferentes, às vezes você pega uma zebra que depois de um ano aquela zebra tem um buraco na saída, não vale a pena você pegar, que você pode dar uma entortada na roda e furar o pneu. Então esses detalhes que você acaba vendo de um ano para o outro, ou de uma corrida para outra, que você passa pelo circuito. Importante. Como é que é o scooter do Vettel? Ela faz uma simulação de scooter aqui, depois ela faz pra você. Que é... Maravilhosa. Vai, conta a história. Não, e aí a gente foi pra classificação, o Ricardo não conhecia a pista, aí a gente saiu, a Fórmula 3000 era assim, 3 jogos de pneu, era meia hora, né, de sessão, de classificação. 40 minutos. 40 minutos. Primeiro jogo de pneu, todo mundo saiu, eu primeiro e Ricardo segundo. Nunca tinha nada na pista e assim, dá 2 voltas rápidas e acaba o pneu pra classificação. Termina aí. Você continua o resto você. Não termina a história, que a história é engraçada. Hoje, já prescreveu, Fião, pode contar você o resto da história. Então, na verdade, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, se errar, se frear mais tarde, passar reto, eu vou passar reto com você. Tudo que você fizer, eu vou fazer. Tudo que você fizer, eu vou fazer. Beleza? Não, beleza. Então, vamos lá. Aí, do nada, eu em P2. Eu falei, nossa, lindo, né? Só que eu era muito magro. Eu pesava 49, 50 quilos na época. Hoje eu tenho... 52. Não, Eu tenho uns 59, 60. Mas meu bíceps era o tamanho do meu antebraço aqui, do meu punho. E o Fórmula 3000 era um carro muito pesado, né? Muito duro, volante. Era tudo um carro muito difícil de pilotar fisicamente falando.
Eu devia ter feito uma bandeira vermelha naquela classificação. Eu devia mesmo, Daí eu fui segundo. Daí quando a gente colocou o segundo jogo de pneu zero, eu fui pra não sei que lugar. Quando eu fui passar o terceiro jogo, já tinha a volta, era do primeiro jogo, 26º. Só que naquela época, a gente tinha 42 carros da Fórmula 3000 no grid. Caramba. E só classificavam 26. Tem isso também. Então eu Caramba, classifiquei. Toda a 42? corrida, um monte ia pra casa, nem corria. Eu classifiquei. Ele classificou. Em último. Olha. Não, mas classificou. Não, eu classifiquei. Mas era assim, eu tinha um carro muito bom, só que eu não conseguia virar volante. É surreal. E aí você teve essa primeira corrida, esse primeiro ano na Fórmula 3000, que foi em 99, e depois aconteceu uma coisa uma coisa particular do Ricardo, da família dele, o pai do Ricardo, que era o maior apoiador dele, o patrocinador dele. Naquele ano, a empresa do pai do Ricardo passou por um problema, e o Ricardo se viu ali sem o apoio, né, do seu pai, que sempre apoiava. E eu falo com o Ria, a gente é muito amigo, eu falei, poxa, acho que isso foi muito bom para você, porque realmente a amadurecida que você deu, e uma coisa que é muito legal de ver também é que num momento difícil, muitas vezes a pessoa esmorece, principalmente quando é tão jovem, você tinha 20 anos naquela época, 21. Por aí. Então, e o Ricardo não, ele pegou, se virou, vendeu tudo, e aí você foi parar na equipe Red Bull de Fórmula 3000, correto? É isso aí. Como é que isso aconteceu? E a gente sempre elogia muito aqui uma pessoa que a gente vai querer que você fale sobre ela daqui a pouco, Dr. Marco. Dr. Marco. Cara amigo, humilde, simpático. Muito Mas como é que você foi parar na equipe Red Bull? Na verdade, eu tinha feito 3 corridas pela equipe Supernova, que tinha sido Que é essa equipe que a gente andava junto. No ano anterior. E daí a plata acabou, eu ia voltar pro Brasil, e daí tinha um piloto que ele chamava, é o Marcos Frissacker, lembra dele? Lembro. Esse moleque que arrumou a Red Bull pro Helmut Marko na Fórmula 3000. O Helmut Marko tinha uma equipe de Fórmula 3000, só que quem arruma o patrocinador foi ele. Ele falou, se eu arrumar o patrocínio pra você, eu vou correr com você. Beleza. Só que ele tinha 3 corridas pra performar. E ele não performou. Foram as 3 corridas que eu fiz. Daí não tinha piloto na praça, eu tava andando... Porque todos os treinos pré-temporada eu ia super bem. Tinha os problemas das classificações, não aguentava virar o volante no primeiro ano. E daí o Helmut Marko me ligou, na verdade, até o próprio Henrique falou com o Mário, falou, o Ricardo Henrique, vai parar só explica pra quem não conhece o Henrique. Bernoulli foi um grande piloto também, foi ex-piloto de Fórmula 1, e andou de kart comigo a vida inteira. A gente acabou não se cruzando no automobilismo na parte de Fórmula, quando a gente começou a ingressar na Fórmula, mas a gente foi se reencontrar na Fórmula 3000 em 99. E daí o Henrique também começou em Imola, nessa corrida também. Eu lembro que ele também classificou lá pra trás junto comigo. Aí eu lembro que o banco dele em Imola quebrou. E ele não conseguia sair do carro. Nossa. Ele tava exausto. Era físico demais o carro. E daí ele falou pro Helmut Marko, falou, olha, o Ricardo vai parar de correr. Ele tá fora. Daí eles me chamaram para fazer um teste, eu fiz um teste numa pista na Hungria, que eles sempre treinavam, e assinei o contrato com eles para começar a correr pela Red Bull. Então tinha todo... A Red Bull ainda não tinha equipe de Fórmula 1, eles tinham sim aquele Red Bull Junior Team, que tinha os pilotos de kart, até mandei uma foto para você que tem uma galerinha ali, tem até o Vettel, você viu ou não? Não vi o Vettel. Depois você vai ver que tem uma molecada toda enfileirada, depois eu te mostro. Tem o Vettel legal. Ali, ele andava de kart na época, tinha alguns pilotos de Fórmula, BMW, que tinham Fórmula 3 e Fórmula 3000. Então a maior categoria que a Red Bull tinha no automobilismo era a Fórmula 3000. Daí eles patrocinavam a Fórmula 1. Daí depois veio o projeto de ingressar na Fórmula 1. E como é que era assim o Dr. Marko? Era sempre foi querido e meigo desse jeito? Não, ele é um cara muito difícil. Não, mas eu só tenho a agradecer ele, assim, porque eu aprendi muito com ele. Todo mundo fala do jeitão dele e tal, realmente ele é um cara... Não tem papas na língua, né? Mas, poxa, eu só tenho a agradecer ele, porque ele que me deu a oportunidade de estar lá durante 3 anos e meio, eu fiquei com ele. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, fui mandado embora, daí entrou um menino no meu lugar mais jovem, também não performou e eles me trouxeram de volta para correr o restante. Então, eu só tenho a agradecer ele, mas, assim, as histórias vividas com ele é complicado. Ele gostava de ver a gente sofrer, assim. Conta alguma bolha que ele mandava vocês correrem no frio, não tinha na neve? Não, o escritório dele era, sei lá,
1 quilômetro a gente morava no hotel dele. Ele tem alguns hotéis em Graz, que é na segunda maior cidade na Áustria. E a gente, durante um tempo, a gente morou no hotel dele. E a gente era menos 20 graus. E a gente pedia táxi pra ir no escritório dele. Ele mandava a recepção cancelar o táxi, mandava a gente ir a pé. Gente! Mandava a gente a pé. De bermuda. De bermuda. E ele Sem camisa. E ele falava, 8 horas são 8 horas. Não é 7h59 e não é 8h01. Ah, não podia nem chegar antes. Não, 8 horas são 8 horas. E Caramba. daí ele sentava lá na mesa, aí ele chegava, Mr. Maurício, por que essa volta aqui nesse trecho você foi meio décimo pior do que nessa volta? E você tinha que dar uma explicação. O que eu vou falar? A pedrinha do asfalto saiu? Caramba, mas ele ficava muito em cima, assim, então. A cobrança era... Não, ele falava, só vou ficar feliz com você quando você ganhar a corrida, fizer pole position, melhor volta, ganhar a corrida e der uma volta no segundo colocado. E como é que funciona para o piloto essa pressão? É bom ou ruim? Porque às vezes tem gente que funciona melhor com pressão, né? Minha mãe falava assim, entra por aqui, sai por aqui, escuta, você tá empregado, é isso que importa, vamos para a próxima corrida. E eu fazia isso. Excelente conselho. Eu cabeça baixa, escutava tudo, vou me dedicar, vou me esforçar. A próxima melhor. A próxima vai ser melhor, vamos tentar fazer o melhor e é isso. Então... Tem imagem da Fórmula 3000 aqui do Ricardo? Ah, a gente tem imagem da Fórmula 3000. Tem capitão, se ele tiver. O capitão, de vez em quando, ele dorme. Tadinho, mas se ele não fala assim dele acorda... não, porque a gente não tem um roteiro, a gente tá indo aqui no papo. Mas e aí ele tem que procurar lá, não fala assim, deixa eu defender o capitão. Quer fazer média com o capitão agora? Não é média não, ele tá sempre ligado aqui. Daqui a pouco entra aí, ó, a imagem. Olha essa imagem aqui, o carro da Red Bull, da Fórmula 3000. Tem como de Fórmula 3, mas tudo bem. Porque essa foto aqui é importante. Essa foi Macau. Exatamente. Mas essa foto aqui também é legal porque Fernando Alonso, confere? Confere. Olha. Bruno Junqueira, o último campeão da Fórmula 2 ou 3000 antes do Drogovic. É isso aí. E você no pódio ali, os dois segurando a bandeira do Brasil. Brasileiro do Brasil, viu, galera? Então essas fotos aqui, essas imagens aqui são da Fórmula 3000 e tem uma imagem no canto direito da tela ali, você no pódio também, que eu acho que foi um dos seus grandes feitos também, principalmente nessa primeira fase, na fase internacional, que foi a corrida de Macau, que para quem não conhece, Macau, naquela época era como se fosse um mundial de Fórmula 3. Eu não estava lá, muito longe. China. Mas se eu soubesse que falam português, eu tinha ido. É que eu achei que mandarim ia ser meio difícil a comunicação. Conta um pouco dessa corrida que foi muito legal. Foi legal essa corrida. Na verdade, eu corria na Fórmula 3 inglesa, eu corri durante 2 anos. E sempre equipes mais fracas. E nessa corrida especial, um dos pilotos que foi chamado para ir não queria ir, porque tinha que pagar tudo, não quis ir. Os pilotos eram convidados, mas tinha que levar dinheiro para o patrocínio, lógico. Mas eles pegavam 6 pilotos de cada país. Os 6 melhores pilotos da Inglaterra, os 6 da Itália, da Alemanha. Eles pegavam na Europa ali, do Japão também. Pegava 32 carros. Pelo Brasil? Não, Inglaterra. Pela equipe. Pelo campeonato inglês. Mas eu digo os campeonatos, né? Tá. E daí eles pegaram desses campeonatos que eram os campeonatos mais fortes. E daí eu fui na Paul Stewart Racing, que é uma das equipes melhores da Inglaterra. Que depois também teve equipe de Fórmula 1. Nessa época já tinha equipe de Fórmula 1, se eu não me engano. E esse ano foi um ano que meio que não entrou para a história, que foi 98. Mas você fazia 2 baterias e você somava as 2 corridas. Os tempos de corrida. O tempo das 2 corridas, que dava em torno de 30, 32 minutos. E ali saía o vencedor da prova. Só que o vencedor da prova, ele não ganhou nenhuma das etapas. Ele chegou em terceiro na primeira e ele chegou em segundo na segunda corrida. Caramba! E eu perdi por 4 milésimos. A somatória dos tempos, ele perdeu por 4 milésimos. E você ganhou a segunda bateria. Eu ganhei a segunda bateria. Então, a partir de 1999, todos os pilotos faziam a pré-final e final. Quem ganha a segunda corrida ganhasse. Então, se eu fui vice-campeão. Mas fosse no ano seguinte... Mas mudou a regra. Mas mudou a regra. Acontece bastante Ricardo isso, Maurício. viu, na Fórmula 1. Volta e meia eles mudam. Final de 2021 é uma coisa, 2022 é outra. Funciona assim. Vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, senhora. Desculpa te falar, mas sabe o que eu acho mais engraçado desse negócio de mudar a regra? Porque quando você tem uma regra em qualquer regulamento de qualquer tipo de competição, isso aconteceu muito com a gente no Stock Car.
Eu lembro o Max falava assim, não, mas você tem certeza? É isso que você acha que é o melhor pra categoria? Não é isso que é o melhor pra categoria. No seguinte, os caras mudam completamente. Eu falei, porra, então o cara não sei. Fala, não sei, vamos testar, vamos tentar, eu não é. Os caras dão uma carimbada, meu. Melhor ideia da vida. Todo ano tem uma regra nova nas categorias. Pô, por que não fica um negócio fixo? Concordo. Stick with this. Se a gente passar para outra pergunta. Tem uma pergunta aqui que a gente faz. Tem algumas perguntas que elas norteiam o nosso programa. Então eu vou reproduzir algumas delas. A primeira: é melhor ser um piloto? Para, não começa. Não é. Não tem nada a ver. Ele começa a rir antes. É que eu já até imagino as perguntas. Não é. É melhor ser piloto de teste numa equipe grande? Ou é melhor ser um piloto numa equipe pequena? Você falando de Fórmula 1? De Fórmula 1. De Fórmula 1. Correr numa equipe pequena ou ser piloto de teste de uma grande equipe? Sei. Qualquer um dos dois. O que vier primeiro. Não, mas outra. O que tiver na frente, eu você pego. tem a carta. Vamos supor que você tem 2 cartas. Isso porque a gente tá falando de dança das cadeiras. Qual que é equipe grande e qual que é equipe pequena? Bom, você pode ser piloto de teste da Red Bull ou você quer correr na Williams de hoje? Se você tivesse essa opção, você piloto reserva... Não, mas na Williams ainda é bom. Hã? Se você falasse numa Haas, numa Williams ainda não é bom. Mas tá na tem umas corridas que vai. Pra ficar mais difícil, na Haas então, você preferia correr na Haas ou ser piloto reserva da Red Bull ou da Mercedes? Se você pudesse escolher. Putz. É difícil mesmo, viu? Mas eu acho que eu seria piloto. Por quê? Pela experiência de correr, de você estar nativa, você ficar parado durante 1, 2 anos... Não é a mesma coisa fazer 1, 2 treinos e ser um piloto de teste para ter... Lógico que eu gostaria muito também de andar numa Red Bull para ter experiência de um carro, o melhor carro do grid. Ficar andando em simulador, sei lá, eu acho que a experiência do piloto... a gente quer correr. E a oportunidade de mostrar um serviço. Sim, também mostrar, sempre... pode ser que encaixe um bom trabalho, você consiga um patrocinador ou uma vaga melhor. Mas eu acho que é difícil você... Piloto de teste é difícil você... A Fórmula 1 é muito complicado, né? Se você... Já não tem vaga. Quantos pilotos excelentes a gente tem aí, mundo afora, que foram para a Fórmula E, alguns pilotos de Fórmula 2, campeões de Fórmula 2 que nem correram de Fórmula 1. Então, assim, e os velhos continuam lá, né? Alonso continua lá, Hamilton continua lá. No pódio aqui com você. E depois falam que a gente é velho. É verdade. Pô, pra esse tipo de carro? Não, vocês estão velhos pra Fórmula. Correu com o Alonso. E vem cá, você teve essa passagem que foi muito boa na Europa, correu, quase ganhou o Mundial de Fórmula 3, vamos chamar assim. Como é que foi que você retornou pro Brasil? Que ano que foi e como é que aconteceu essa transição? Na verdade, eu depois da Fórmula 3000, eu tinha voltado para o Brasil, não tinha nada em vista. Que ano que foi isso aí? Já 2003? Final de 2002. Foi o último ano de 3000. E daí, um cara chama Afonso de Orleans Bourbon, que é sobrinho do rei da Espanha. Ele tinha uma equipe de World Series. Os amigos dele. Parça, né? Você não conhece? Eu conheço um rei. Reinaldo, conhece? Mora perto de casa lá. Vai, continua. As piadinhas de tiozão. É ótima. As piadinhas. Dá um Baileys pra ele que ele gosta. Ele tá bebendo ou não? Ele não bebe. Continua não bebendo. Mas Baileys dá pra ele que ele gosta. É que Baileys lembra Todinho. Vou saber. Dá Baileys. Já viu ele tomar vinho ou não? Ele vai lá com um pouquinho de vinho, né? E fala assim... Que ótimo. Nossa, espetacular. Fica lá a noite inteira, copo de vinho. E voltando no assunto... Você conheceu o rei da Espanha, seus amigos. Daí o cara me chamou. Daí ele falou assim, não, fazem alguns anos que eu tô tentando ser campeão da categoria da Fórmula 3 espanhola e a gente não tá conseguindo ser e tal. Você aceita esse convite? Se você for campeão de Fórmula 3 na Espanha, você tem uma vaga na World Series. Que era uma categoria concorrente da Fórmula 3000. Que eu até mandei uma foto pra você. Que tem aquele Eric Boulier, lembra dele não? Lembro, mas assim, eu vi essas fotos no carro e ali você errou tudo, então não tá, cortou a foto. E daí o que eu fazia? Essa categoria World Series, você tinha os pilotos contratados e eles podiam fazer X quilometragem no ano com outro piloto. Que teoricamente é um chamariz para a molecada treinar nessas equipes
evoluir o carro, tentar ajudar a equipe e para os anos seguintes conseguirem uma vaga. E como eu já tinha experiência de 3.000, ele me colocou para testar o carro da World Series e corria a Fórmula 3 espanhola. Eu fui campeão de Fórmula 3 espanhola, não ganhei porra nenhuma de temporada, que a conversa veio... Aprendeu espanhol pelo menos não? É um pouquinho. Adoro. Um pouquinho. E daí eu fui campeão de Fórmula 3 na Espanha, o cara, daí a Toyota patrocinava a categoria, e todo piloto que era campeão ganhava um treino de Fórmula 1 teste, sei lá, 10 voltas, 15 voltas. Também não ganhei, não me procuraram, não me ligaram, não fiz. Foi o único ano que não deram teste. Não, mas vamos atrás disso aí. Foi produtivo, não prescreveu ainda. Que ano que foi? Não. 2003, 20 anos atrás. Tem tempo ainda. Se pegar juros, você vai dar uns 50 mil voltas de Fórmula 1 agora. Tá. Daí não andei de Fórmula 1, não realizei o sonho de andar de Fórmula 1. Daí não fui pra World Series, isso em 2003. Daí voltei pro Brasil, mas eu vou falar uma coisa pra você. Aquela lágrima escorrendo. Uma das melhores coisas que aconteceu. É engraçado, né? Eu já falei isso pra ele. Eu falei pra ele, assim, Max, você já andou de Fórmula 1, você já andou na Austrália, você já foi... Ele corria bem, viu? Esse menino aqui deu um show na Fórmula Indy, na chuva, porque ele tava numa equipe muito ruim quando ele dava de Fórmula Indy. Pô, ele deu um show na chuva ali, espetacular. E eu falei pra ele, poxa, você andou em várias categorias, pô, deu show em todas as categorias que você passou, e a gente acabou voltando pra Stock Car. Mas a gente voltou na época certa. E eu voltei, principalmente na época certa, porque eu comecei na Stock Car, eu tive uma oportunidade em 2004, que foi bem na mudança. Olha lá, 3.000, aquela foto. Aqui, depois a gente conta essa história. Essa aqui foi boa também. E aqui, quando a gente subia no pódio, fui segundo nessa corrida, né? Lógico, não é V de vitória. E dele... E daí... E daí eu falei pra ele, poxa, legal, tipo, a gente tem uma puta carreira, a gente é profissional do nosso esporte, a gente vive do nosso esporte. Então, às vezes a gente acha que as coisas não acontecem como a gente gostaria em algum momento, mas... Depois a gente vê o porquê que tudo aquilo aconteceu e foi super legal. E normalmente é pra melhor, né? Posso fazer uma pergunta, curiosidade também? Aqui no Brasil a gente fala que... A gente vê que os pilotos não são valorizados como deveriam ser valorizados, né? O tanto que levam o nome do Brasil pra fora e quanto, enfim, tudo que agrega ao Brasil um piloto ir pra fora e depois retornar. Como é que você vê essa visão de piloto de quem é de fora, ou você, por exemplo, que retorna para o Brasil, você ainda vê como algo que é, sei lá, desmerecendo quando você retorna, alguma coisa assim? Não? Acho que não, a gente sabe a dificuldade. Na nossa época, se você for olhar, é até mais fácil de arrumar um patrocinador para ir para Fórmula 1, porque o dólar, a câmbio era 1 para 1, 1 para 2. Né? Hoje você faz o câmbio para 5, é um absurdo os valores que infelizmente você tem que levar para a Fórmula 1. Daí você pega aí 2, 3 pilotos que levam muito dinheiro, então... Mas quanto é levar para a Fórmula 1? Acho que para correr, eu falo de 20, 30, 40 milhões de euros. De dólar. De euro. É cerca disso daí. Então, se você não tem esse aporte financeiro, você quer continuar vivendo do automobilismo, poxa, você pega aí a Stock Car, é uma categoria super bacana. Se você olhar o nível dos pilotos ali, é um nível altíssimo. Você pega ali, você nunca sabe quem vai à próxima etapa. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter voltado e de estar na Stock Car, de estar vivendo do automobilismo, que sempre foi um sonho meu de continuar correndo de carro de corrida. Então, acho que não tem que ter vergonha. São momentos da vida, são fases da vida que a gente tem que aceitar e aproveitar ao máximo. E fazer o melhor, né? E fazer o melhor sempre. Porque às vezes idolatram tanto quem tá fora, quem tá fazendo alguma coisa. Mas e eu falei, tanta né? gente legal com o Brasil. Quantas vagas na Fórmula 1 tem? É isso. E o Ricardo, o que ele falou assim, eu compartilho disso que ele tá falando, porque as mudanças, mesmo aquelas que a gente acha que não é melhor, por exemplo, quando eu voltei pro Brasil, quer dizer, voltei no Brasil de uma maneira um pouco diferente, mas quando você voltou pro Brasil, num primeiro momento você fala assim, poxa, não é isso que eu queria. Quando eu fui pra Austrália, eu falei, pô, não queria ir pra Austrália no momento que eu fui. Só que são aquelas mudanças que sim são para melhor. Inclusive, a gente não pode falar, você não correu de Fórmula 1 nem eu, mas não necessariamente você teria sido mais feliz
ou um profissional mais realizado correndo na Fórmula 1 ou na Stock Car, que você corre há muito tempo. Então, assim, e você, não é porque você está aqui, nem porque a gente é amigo, você é um dos pilotos que não foi para a Fórmula 1 por uma questão de oportunidade, ou de patrocínio, ou de vaga, porque o Ricardo, assim como alguns pilotos, são extremamente talentosos, mas infelizmente a Fórmula 1 tem 20 lugares, então tem ano que ninguém sai, consequentemente ninguém entra. E dali para frente, eu acho que muitos pilotos cometem o seguinte erro: se não vou andar de Fórmula 1, acabou para mim. E o que o Ricardo fez, que eu acho que é muito certo, bom, não deu a Fórmula 1, não deu a Fórmula Indy, seja o que for, mas tem outras tantas categorias que eu posso viver disso, ser um profissional disso, e tá com 42 anos, vive disso há muito tempo, então está representando das melhores equipes numa das categorias mais fortes de carros de turismo, que é a Stock Car, que a gente tem que ter muito orgulho da Stock Car, uma categoria do pódio da Stock Car aqui no Brasil, e está aí super bem. Então acho que é um grande exemplo, né? Porque o automobilismo não se reduz somente à Fórmula 1, né? É isso aí. Boa. Vamos voltar para aquela imagem, capitão, dos dois ali bonitinho, porque agora eu quero imagens dessa parceria. Porque eu quero saber dessa história aí, como é que funciona, por exemplo, livre e espontânea vontade, você poderia escolher a sua dupla? Por exemplo. Aqui é o seguinte, a primeira imagem... eu falo facilitou a altura. Bom. Ele devolveu o favor da Fórmula Ford, aquela que a gente viu no começo do programa. É isso aí. Aqui a gente na Fórmula 3000, a gente na mesma equipe. Essa foto essa maior aqui do lado direito, a gente numa corrida de Stock Car, se não me engano, foi em Brasília que a gente fez uma dobradinha. Eu nem sei qual foi a corrida. E essa aqui, que foi a mais engraçada de todas, foi o seguinte: esse ano foi em 2014, né? 2014. Que Ricardo, ele disputava, um dos títulos que a gente falou aqui dele foi do Campeonato Brasileiro de Marcas, que era um campeonato muito forte que tinha aqui no Brasil. Campeonato Brasileiro do Brasil de novo, olha que coincidência. Só que nem sempre com pilotos só brasileiros. Pois é. Só que essa categoria era o seguinte, era uma categoria de carros de tração dianteira. E aí o Ricardo, que já tinha sido campeão uma vez ou duas vezes, teve uma corrida de dupla nesse ano. Então tinha um piloto convidado, cada piloto oficial tinha um piloto convidado. Podia chamar alguém. Quer falar a saída do box? Vou chegar lá. Opa. Aí o Ricardo chegou e falou assim, Fião, que ele me chama de Fião. Disso? Ele falou assim, você vai fazer dupla comigo? Eu falei, cara, de jeito nenhum, porque eu nunca andei nesse tipo de carro, eu vou afundar seu campeonato, eu não vou te atrapalhar. Ele, não, vamos... Fechamos por um misto quente que você não pagou até hoje. Foi o meu salário da corrida. Essa aí. E aí o que aconteceu? Ele insistiu tanto, tava com medo de prejudicar o campeonato dele. Eu falei, tá bom, eu vou. Bom, começou o treino, eu saí com o carro. Interlagos. Só que eu cheguei pra ele e falei, o negócio é o seguinte, o pneu que a gente usa no Brasileiro de Marcas, parece madeira. Uma madeira, é duro, então não tem gripe, assim. Quando ele tá frio. Sim. Quando ele tá frio. E tava frio, foi meio do ano, tava bem gelado, assim, Interlagos, né? Daí... Quer dizer, o toque foi dado. O toque foi dado. Eu falei, cuidado que escorrega. Só que eu fiz mais ou menos como ele fazia com o Dr. Marco. Entrava por aqui, saia por aqui, não absorvia a informação. Aí eu estou saindo de Interlagos, sai do pit lane, Interlagos tem uma descidinha e uma curva para a direita que já sai ali na pista. Nessa primeira curva para a direita, dentro do pit lane ainda, eu passei isso aqui de bater dentro da saída do box. Que o carro escorrega. Falei, nossa, coração foi na boca, já imaginei eu estragando o campeonato do Ricardo. Aí entrei na pista, ainda meio tremendo, fiz a primeira curva que eu largo. Aí chegou no Laranjinha, a curva do Laranjinha, que lá, graças a Deus, tem uma área de escape muito grande. Eu peguei lá, achei que tava devagar e tava mesmo. Quando eu fiz, o carro traseirou, já fui lá pro meio da área de escape. Falei, nossa. Usando toda a pista. Não, a área de escape e tudo. Aproveitando, né? Voltei pro box ainda tremendo assim. Mas no final das contas, ganhamos a corrida, que é esse pódio aqui. Então, quer dizer aquela frase nova, né? Treino corrida. É treino, corrida é corrida. E eu falava pra ele, porque tração dianteira, se começar a rodar, reduz uma marcha, acelera de uma vez e te volta pra pista. Mas pior que é. E foi muito legal. E foi a única, né? Foi a única que eu corri. De dupla. Acho que não teve mais de dupla brasileira de marcas. E uma coisa, fechando um pouco, a gente falou um pouco da nossos caminhos que se cruzaram. O Ricardo, a gente foi competir na Stock Car, Kalinka, 11 anos. E a gente ainda vem de uma geração... Caramba, como você gostou? Pois é. E a gente ainda vem de uma geração Paguei todos os pecados. Como o Felipe falou quando ele veio aqui, né? A gente tinha muita referência, o Ricardo, que já somos um pouquinho mais experientes, de assistir Ayrton Senna e Prost, ou seja, assistir companheiros de equipe que 99% brigavam, se davam mal, batiam e tinham problemas e tal. E a gente andou um ano na Fórmula 3000, mas foi um ano só. E depois de 10 anos, 2009, a gente começou na mesma equipe na Stock Car. O Ricardo, em 2009, era o atual campeão da Stock Car, que ele foi campeão, o primeiro título foi em 2008. E eu comecei na Stock Car em 2009.
Então foi uma coisa que eu guardo com muito carinho, muito orgulho, porque a gente andou junto na mesma equipe durante 11 anos, disputamos campeonatos entre nós, né? Que tivemos anos que na última corrida, tanto eu quanto ele, nós tínhamos chance de ganhar o campeonato. E graças a Deus, e graças à postura nossa, e graças à amizade e tudo mais, a gente nunca teve um problema, a gente sempre teve uma relação muito boa. Eu me tornei um piloto melhor, graças... Só pra saber, mas os dois iam pra pista junto? Sim, na categoria. Pedia pra... Não, a gente não ia para Não, na verdade, o que aconteceu em alguns desses anos, tiveram anos que eu tinha mais chance de ganhar um campeonato do que o Ricardo. Então, na parte final do campeonato, se eu tinha que trocar de posição, a gente trocava. E aconteceu também ao contrário, ele ter mais chance do que eu. Mas o que foi legal, assim, a gente aprendeu muito, a gente se divertiu muito. A gente tem um orgulho... Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha carreira é esse período que eu passei com o Ricardo. Porque é um cara espetacular como piloto, é um cara espetacular como ser humano, como pai, como uma pessoa família. E a gente ter tido essa relação tão saudável, realmente é uma coisa que eu me orgulho demais. Então é uma coisa que, né, a gente fala, a gente tem os nossos filhos... Os nossos filhos têm a mesma idade, o meu filho tem a mesma idade da filha mais velha. 20 dias a diferença. Então, assim, é uma coisa que hoje nossos filhos são um pouco maiores, então eles entendem um pouco mais essa relação, que é uma coisa muito bonita que vai ficar pra vida. Então foi uma fase muito legal. Foi bacana. E desde o kart, né? Foi aquilo que a gente falou. Desde o kart, a gente... Uma coisa que eu sempre fui um bom companheiro de equipe. Com todo mundo que eu passei, eu sempre me dei muito bem. Porque você tem que reconhecer o que cada um fez. A história de cada um que, né, passou. Os perrengues que a gente passou no kart. O que a gente passou lá fora também. Porque é tudo lindo, maravilhoso. Morei na Europa, na Inglaterra. Chique pra caramba. Vai lá morar lá sozinho, lá, sem família, sem amigos. Não tinha internet, não tinha FaceTime, não tinha nada. Só tinha... Depois de um tempo veio aquele sei que, lembra? E daí... E lá a gente era muito unidos. Entre pilotos. Acho que tem um ou outro que você acaba não se dando muito e tudo mais. Só que, sei lá, eu sempre olhei por esse lado. Sempre respeitei muito o que cada um fez. Então, assim... se o carro estiver bom, eu vou estar andando bem. Se o carro dele estiver bom, vai estar andando bem. Um vai estar andando um pouquinho melhor do que o outro numa corrida. Acertou o carro um pouco melhor do que o outro. O estilo de guiado para aquela pista é melhor para mim ou para ele. É isso, a gente tem que saber ganhar e saber perder. E respeitar quem está lá na pista lá e respeitar a carreira de cada um. Sim. Cada um fez história, entendeu? Tem uma história para contar. Ricardo passou pela escolinha do Alonso. Só que não. Não, Ricardo, não. Não, um dos melhores companheiros que eu tive, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você na Stock Car, você já ganhou 3 campeonatos. Quantas vezes você foi vice-campeão da Stock Car? 2. 2 vezes. 2 terceiros. E você teve, no começo, como sempre, começando na categoria, numa equipe um pouco menor, depois você vai tendo as oportunidades e tal. E depois de você ganhar 2 títulos na Stock Car, você ganhou em 2008 e 2013... E aí teve uma fase que foi uma fase muito difícil para você na Stock Car, que foi ano de 2017 e 2018. E eu lembro que eu corria de Stock Car nessa época, você falava inclusive em parar de correr. Então assim, Você acaba se duvidando, entendeu? Duvidando do seu potencial às vezes. Fala, nada tá dando certo. Nada tá dando certo, não vai. Da onde você tirou força? Você em 2018 tá falando em parar de correr, de Stock Car e correr de tudo. Aí você não parou, em 2019 você teve um ano muito bom, em 2020 você conquistou mais um campeonato. De onde você tirou força para superar esse momento que foi muito complicado para você? Na verdade foi um ano um pouco de raiva também, né? Um pouco de... As coisas não estavam dando certo, as corridas que começavam a mostrar que, sabe, estava numa posição melhor e quebrava e dava problemas. E daí foi um ano que... A Eurofarma falou que a gente ia sair dessa equipe, ia tentar voltar para a equipe que era do Meinha ou procurar uma outra equipe que fosse boa, que desse um carro competitivo para eu correr. E daí teve um complô entre algumas equipes para não deixar eu, teoricamente, voltar para a equipe que eu sempre corri, porque existe uma regra na Stock Car que um dono de equipe não pode ter mais do que 4 carros, mais do que 2 equipes. E ele estaria colocando, teoricamente, o 5º carro, porque o Meinha tinha, na equipe B dele, ele tinha a equipe Hero, que tinha entrado 2 lá, carros patrocinando com 2 carros da Hero. Tinha o Max, o Daniel,
2 carros da Hero, e eu tava tentando voltar para a equipe que eu sempre corri, com o patrocinador que eu sempre tive. Só que todo mundo olhando pelo patrocinador que a gente tinha, que é um excelente patrocinador, o melhor patrocinador da Stock Car, querendo sugar para as outras equipes. Então eles não deixaram a Meinha fazer um 5º carro. A minha sorte foi que a Hero parou no final desse ano, e daí eu retornei para o Meinha. Abriu uma vaga e você Abriu voltou. a vaga e eu voltei. Só que eu comecei a ficar com tanta raiva de tudo isso que estava acontecendo nos bastidores. Falei, vocês querem o patrocínio da Aerofarma? Então tá bom. Então se eu não tiver a vaga no Meinha, eu paro, fico um ano parado, um ano sabático, depois eu vejo o que eu faço da vida. Falei, eu vou parar de correr, porque acaba sendo meio, sabe, aquela coisa, pô, não é que eu não queira competir numa outra equipe também muito boa da Stock Car, não é isso. Eu só tava querendo retornar para onde eu tive, poxa, a equipe do Meinha sempre foi uma família pra gente, porque a gente teve durante mais de 10 anos, né? Hoje eu tô 15 anos junto com o Aerofarm e 14 com o Meinha. Mas até então eu tinha 9, 10 anos de equipe. Então eu comecei a ficar um pouco com raiva, falei, quer saber, eu não vou levar o patrocinador pra ninguém e vou parar. Então, porque eu via aquela coisa negativa, aquela coisa ruim, e um dos caras que fez isso, eu nem vou citar nome, mas ele sabe que foi ele que fez. Hoje ele se associou com uma equipe grande que tem 4 carros. Ele seria o 5º e o 6º carro dessa outra equipe. Foi o cara que conseguiu, na verdade, metade do grid era a favor que eu voltasse para mim e metade não. Ele começou a ligar para todas as equipes, para todo mundo, falar que não era justo, que não era correto, que isso e aquilo. Conseguiram o voto de todos. E hoje, a equipe dele E nesse Ricardo, é a terceira equipe. Não, eu queria te perguntar assim, mas depois de tudo isso que você passou e de tudo que você já viveu, o que te motiva a ir pra pista com 43? Desafio. Que- 30 e 13, Kalinka. Conta direito. 33. Mas respondendo o que o Max falou, né? Onde eu tirei força. Poxa, O quanto a sua família teve a importância nisso aí? total. Se você não tem, acho que uma família estruturada, eu tenho ótimos pais, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhas maravilhosas, eu sou muito família, eu sou muito caseiro, e pô, não é fácil ser mulher de piloto, porque no final de semana de corrida que você chega com a cabeça virada, ela sabe, 1, 2 dias que a gente mal se fala pra não tomar uma patada, pra não, né, porque realmente a gente acaba sendo um pouco mais agressivo numa resposta. Mas a família é essencial. Se você tem uma esposa forte, uma pessoa forte ao seu lado, ela te coloca nos eixos, entendeu? Ter uma família estruturada é essencial. Acho que para qualquer esportista, você precisa ter um rumo na sua vida. Porto seguro, né? também, Porto né? seguro, com certeza. E você citou que você já está há 15 anos no Meinha, há 14 no Meinha, né, que teve um que você andou fora, e há 15 anos com o mesmo patrocinador, que é uma coisa meio, talvez, inédita na história do automobilismo quase mundial. Você, um piloto há tanto tempo atrelado à mesma equipe, ao mesmo patrocinador. Como é que você vê esse feito histórico, vamos falar assim? Não, e a gente assina contrato no Aerofarma anualmente, né? Ele sabe disso. A gente é ano a ano, então chega perto de setembro, é sempre um frio na barriga que a gente tem. Não, eu só tenho orgulho de tudo que eu fiz na minha carreira, de tudo que eu representei a empresa. E representa ainda. Represento a empresa até agora. Tento fazer sempre o meu melhor, o maior profissionalismo em primeiro lugar. É isso. Só tenho a agradecer. E a gente estava falando de quando eu voltei para o Aerofarma, de onde eu tirei força, né? Cara, sabe quando você... Eu acho que é aquela coisa que, tipo assim, eu saí da Stock Car em 2018. Saiu da equipe do Meinha, quer dizer? Não, eu saí da Stock Car, parece, sabe? Tipo, você entendi. saiu e tá tendo uma nova chance na vida. Entendi. Eu acho que foi um pouco isso. Acho que dali que eu tirei forças e lógico, o primeiro treino que eu já sentei no carro do Meinha lá, já era muito bom, já era rápido. A confiança já volta também. Já volta completamente, entendeu? Porque foi o que eu falei, você acaba
chega um momento que o negócio não vai, você acaba... Será que sou eu? Será que sou eu? Uhum. E com certeza isso passa na cabeça de muitos pilotos na Stock Car. E se você for ver ali, o grid é espetacular, né? Então, tem que tirar o chapéu para todo mundo ali dentro, com certeza. Stock Car que passa onde, hein? Na Band. Ah, dá pra fazer aquela E propagandinha, no Band né? Esportes também, tem sempre notícias da Stock Car. Fazer aquela, né? Falar da o casa. merchanzinho, por que não? Outra coisa que você faz também no momento fora Stock Car é correr no Campeonato Brasileiro de Endurance. Contra você. Tantantã. De novo. É verdade. Temos imagens. Os caminhos se cruzando, inclusive na última corrida, quase que cruzou de fato, né? Que você quase me bateu. Não. Eu tava 2 voltas atrás, que tinha furado o pneu, e eu tentando passar ele. Ele falou, não é possível que os caras não sabem que eu tô 2 voltas atrás e eles não sabiam. Ele tava disputando comigo. E você tá correndo com a Porsche já há quantos? 5 anos? Há 6 anos. 6 anos, desde Também. 2017. Minhas isso? parcerias, graças a Deus, foram sempre... Como é que é longevas. dirigir esses carros? Esses carros são os carros de turismo mais rápidos do mundo. Hoje os DTMs usam os carros da Porsche Cup. Essa da esquerda aí não... Isso a gente tá pegando sol. No dia... Foi no Porsche Cup, né? Que a gente foi fazer uns carro testes. no final de semana da Porsche Cup. Esse é o carro que você anda atualmente no Brasileiro de Endurance. Como é que é pra você... E com o Marcel Miller. Com o Marcel e com o Marçal. Grandes amigos Marcel, da Stuttgart. Mas como é que é pra você, já piloto há 30 e poucos anos, hoje continuar pilotando, além de tudo, um dos melhores carros do mundo? Carros que utilizam na DTM. Como é que é? Fantástico. Na verdade, eu acho também importante não só o piloto... O Stock Car e o GT3, eles são bem diferentes em termos de tecnologia, de gripe. É muito importante um piloto estar nativa num GT3, num carro desse, porque é inacreditável o que ele freia. Não é um carro assim super forte, é um carro forte, mas o que ele freia, o que ele tem de pressão aerodinâmica, o que ele contorna para um carro de turismo de 1.300 e poucos quilos é fantástico. Impressionante, né? É impressionante o que esses carros evoluíram. A minha primeira experiência de turismo de Porsche na vida também foi por causa dele. É verdade. Foi uma 1.000 milhas, né? Que ele corria pela Shell. Na Austrália, e eles não liberaram ele para fazer as 1.000 milhas. E daí o Denner me chamou. E quem foi? Na verdade, eu lembro que eu falei pro Denner do Ricardo, e eu lembro até que você correu com o macacão meu, lembra? Lembro. O macacão o mesmo tamanho. É verdade, isso aí foi em 2005, se eu não me engano. Então, 2003, por aí. 2003, Então, Fórmula Ford, primeira experiência foi no carro dele. Depois foi também E também o Endurance, eu corro com o Marcel, porque ele que me indicou. Também. É verdade. Que legal ver essa troca. E daí ele me indicou. Troca, é mais uma parceria, né, Fia? Parceria, isso aí, assim, a gente... Quando a gente tem parceria é isso, né? Troca de lá e troca de cá. E troca sem fazer conta, né? A gente vai sempre se ajudando. E é muito legal nas pistas, fora das pistas também. A gente ajuda um outro como amigo, coisas que tem nada a ver com corrida, nada a ver com carro. Então, realmente... É muito legal e, pra mim é uma grande honra ter um grande amigo aqui de tantos anos. Conheci ele, era pequeno, Kalique, você acredita? Ah, é mesmo? Ô, Little. Tem como resumir a tua maior dificuldade? Foi essa que você trouxe agora, quando você saiu e depois retornou da Stock? Ou qual que foi a tua maior dificuldade no mundo do automobilismo? E se você ainda tem um sonho para realizar dentro dele? Profunda pergunta, hein? Profundo. Eu senti firmeza. Não, acho que a maior dificuldade que eu tive... eu tive uma dificuldade muito grande quando eu parei de 3.000. Eu voltei pro Brasil, fiquei durante 10 meses parado, fiquei com depressão, não sabia o que ia fazer da vida. E daí foi quando o Helmut Marko me chamou de volta. Eu lembro bem, eu tava em São Paulo, era um domingo, o Bernardo me ligou no sábado e falou, olha, se o Garcia não andar bem amanhã, o Marco vai te ligar para você vir para cá fazer um teste. E daí, dito e feito, o menino acabou não indo bem, ele me chamou, depois de 10 meses, eu tava sem preparo físico nenhum. Daí a gente foi para essa pista na Hungria, quando eu fiz a primeira vez o treino, e assim, pra você ver como que ele é complicado. Ele colocou um jogo de pneu zero para cada um. Eu dei uma treinada, andei um pouco, o menino andou um pouco, daí ele deu um jogo de pneu zero para cada um.
Daí eu acho que fui, sei lá, 6, 7 décimos mais rápido que ele. Era uma pista muito difícil na Hungria. 6, 7 décimos mais rápido que ele me catou, me colocou dentro do carro, largou o moleque lá e falou, não, tá tudo certo, você vai fazer o resto da temporada. Tipo assim, nem sei como que o menino foi embora pra casa. Não, é tipo isso. Só que hoje o moleque, o Antônio Garcia, é um dos pilotos mais renomados no GT, no IMSA, nos Estados Unidos. Olha. Sabe que eu tô desconfiando, Kalinka? O Ricardo só tá elogiando o Dr. Marco. Eu tô achando que ele vai pra vaga do Gasly na AlphaTauri. Opa, ia ser boa, hein? Pode ser até de teste, A dança das cadeiras, com tem uma 43 coisa anos até de teste, no simulador eu vou. E daí acho que foi assim, a fase mais difícil que eu tive. Foi essa época aí, que não é fácil. Hoje a gente consegue lidar melhor com as adversidades, com as dificuldades. Até porque você passou por tantas experiências. Hoje é mas fácil naquela olhar pra época, trás, né? E tem outra coisa, né, Ricardo? Hoje você é um piloto tão renomado que se de repente hoje uma porta fechar, tem grandes chances de outras portas se abrirem. Naquela fase, se a porta fechou, acho que nunca mais a gente pensa, né? Sim. Não vai ter porta nenhuma nunca mais na minha vida. Tá? Acabou minha carreira naquele momento. Então, realmente, quando você vê um fim de um sonho da maneira prematura e tudo mais, realmente é muito difícil essa fase. Posso te perguntar como é que foi o seu dia antes de fazer esse teste? Sabe por quê? O De Vries... Nick De Vries. Correu agora a última corrida de Fórmula 1 antes da pausa, né? Pra gente retornar agora em Singapura. Aliás, tem palpitômetro, hein? Já. Tem palpitômetro. E ele contou, né, que quando ele foi chamado às pressas e de última hora, ele não dormiu. Ele disse, gente, eu não consegui dormir. As pessoas falam pra eu ficar tranquilo, pra eu dar o meu melhor e etc. Que é aquele tapinha nas costas, vai lá e mostra o que você sabe fazer. Mas é difícil lidar com essa situação, né? Você fez alguma coisa diferente? Você dormiu? Não, eu durmo bem. A minha esposa fala, meu, surreal. Você tem corrida, você coloca a cabeça no travesseiro, 1, 2, 3, você tá dormindo. Eu durmo muito rápido. Eu não tenho problema de dormir. Mas tem problema lógico, de acordar. Tem problema de acordar. Mas lógico que na hora eu fiquei com frio na barriga. Falei, pô, faz 10 meses que eu não sinto no carro. Mas esse frio, dormindo. Eu tava com a passagem de ida e de volta, né? Eu levei roupa pra ficar, mas eu tava com a passagem de ida e de volta. Falei, pô, não sei o que vai acontecer aqui. Então você fica aquele frio na barriga e fala, poxa, não vai rolar. E acabou dando certo, mas... você sempre fica ansioso, né? Acho que se você não tem aquele friozinho na barriga, até graça, antes da... Não tem graça, né? Não vai mais pra pista inteira correr. Tem que ter aquele frio na barriga. Boa. Vamos pro palpitômetro, Falando então? em Fórmula 1, palpitômetro, né? Grande Prêmio de Singapura. Ai, chegou o momento. Mas vamos explicar, então, pra ele? Vamos. Explica. Tá mais pra você agora, Mick Eu Jagger, tô hein? ficando isso aqui, gente. Ajuda. Seguinte, Ricardo. A gente tem um quadro que a ideia é tentar adivinhar o pódio de cada corrida. É um quadro super injusto, só pra deixar bem claro pra você. Eu também acho. Não é injusto, que ele não. tem que ganhar deixa todas. eu explicar. Porque assim, eu estou ainda na frente. Por pouco. Neste campeonato. Mas assim, eu não tenho o direito, por exemplo, de começar um Que palpitômetro. quem tá atrás na disputa começa votando. Não, mas assim, esse ano... Ano que vem a gente muda a regra. Você que quer é mudar a daquele regra? jeito Você acabou de falar pra que você melhorar mudou o a regra. campeonato. Você é comentarista, você tem todas as inside information. Exato. E mesmo assim, Você é mais do que tudo, acerto. Pô, não, né? Não vamos mudar a regra durante o jogo. A Mas regra no é ano essa, que vem, pro melhor e campeonato, ponto. a gente vai mudar. Então, como eu ainda estou atrás dela por um ponto, eu Ele me começo ajuda. votando. Então, é o seguinte... Mas ela não pode copiar? Não pode posso repetir. usar os mesmos nomes. repetir Ou seja, não vale, não tem primeiro como. colocado, Max Verstappen. Não, eu vou dar uma chance pra você agora. Aí o Max vai quebrar. só. Então é o seguinte, votar os 3 primeiros colocados de cada grande prêmio. Tá. Então você, como é nosso convidado, normalmente o convidado ajuda os 2. Mas hoje vocês vão unir forças, até porque eu tô a galope me recuperando a cada corrida, acerto 8 no pódio. Então vocês 2 vão fazer o pódio de vocês para Singapura, depois que eu fizer o meu, logicamente. Ou seja, continua injusto. Vamos lá? Posso começar? Ah, pode. Então eu vou fazer primeiro. Leclerc. Leclerc? Tá. Vocês fazem o primeiro de vocês agora. Ó, vocês chegaram a essa conclusão sozinhos? Verstappen. Até que enfim, galera! Não, Segundo. o pessoal fala, o que a Kalinka tem contra o Verstappen? Já que eu não posso colocou. Posso ir no segundo? Pode. Verstappen. E vocês? Leclerc? Pode ser. Leclerc. O segundo e terceiro eu nunca sei. Eu sempre tenho Leclerc. dúvidas. Leclercson. Leclerc é bom. Terceiro eu vou de Russell,
que vai no pódio toda hora. O Russell é também cartinha fácil, né? Se bem que Singapura acho que não vai muito bem, né? Mas vamos lá. Singapura é corrida de rua? É o que dizem. Boa, né? Corrida de rua, o pessoal é muito bom, né? Quem é que vai em terceiro? De novo, é sempre no seu tempo, tá? Não, À noite é é o uma criança e convidado. programa. Não. Um convidado? Então vai, você. Não, mas terceiro. eu erro todas. Não, mas já é bom. Tudo que tem de à vontade. bolão. É. Mazepin é um bom voto. Vizinho, o quê, menino? Não, eu Latifi. iria talvez de Pérez, mas não Pérez. sei. Pérez. Nossa, Pérez é bom. Pérez é bom. Tá Pérez é bom. decidido? Tá Ele anda decidido. bem nas de rua, eu acho. Nas ruas ele anda muito bem, verdade. Ele Dá anda pra bem nas de voltar? rua. Não. Por isso que eu peguei ele, entendeu? Então vamos lá, o palpitômetro ficou assim. Max Wilson com Leclerc. Primeira vez. Mais ou menos, mais um 3-0. Leclerc, Verstappen e Russell. Que medo. Max. Lembrando que se o Max vencer em Singapura, Eu começo a votar campeão. Primeiro. já tá falando tem. aqui? Você tá falando Max Verstappen? Não, Max Verstappen. Se o Max for- Eu fiquei sabendo que o Leclerc vai trocar de motor. Não, tô brincando. Podia, né? Trocaram todos agora. Não vai trocar tão... Bom, se bem que Leclerc não, né? Sainz é que trocou tudo. Menos 25 pontos pro menino. Começou a correr na Fórmula 2 no último final de semana. Então, vamos lá. Kalinka e Ricardo. Vamos lá, vai dar Ricardo. sorte. Max Verstappen, yes. Segundo Leclerc, terceiro Pérez. Boa. A aposta tá feita! Vamos lá. Tá feita. Vamos ver. Ou você vai... Esse resultado vai definir se você vai ser convidado de novo ou não pro isso aí. programa nos próximos Eu ia anos. falar isso. Então, Ricardo, a gente queria agradecer de coração mesmo. Muito obrigado por ter Obrigado vindo aqui. vocês. Não vai ser a última vez. Se Deus quiser, você vai voltar aqui pra contar mais histórias pra Muito. Tem gente. coisa pra contar, hein? Tem muita coisa pra contar. Hoje foi mais light, galera. Hoje foi mais tranquilo, tal, primeira vez. Depois a gente... E É que parabéns. a gente quer te deixar à vontade É isso também. aí. Na próxima a gente... Parabéns por tudo que você já fez e faz no Obrigado. automobilismo, pelo respeito que você tem nesse mundo, que é muito difícil ser tão respeitado quanto você durante tanto tempo. Parabéns, é um grande orgulho te conhecer, ser seu amigo, ter sido seu companheiro de equipe tanto tempo. E a gente tá lá batendo roda ainda de tanto em quanto nas pistas. E se Deus quiser, vai continuar assim por alguns anos, mas a amizade é pra sempre. Obrigado, meu irmão. Obrigado a vocês, parabéns pelo programa. Parabéns pelo Max, que tá... Tá voando. Tá voando Tá no voando. microfone. Tomando É, até tá banho demais. agora, você acredita? Não, tá. Chique. Esse cabelo aí, não sei o que você fez. Mas o menino era só cabelo raspado. É, só não, era Eu vou uma raspar maquininha. segunda-feira. Não, deixa assim que tá bonito. É que eu cortei, ele falou, vou deixar crescer. A gente quer sempre tô mudar chique, aqui. tô chique. Obrigado Ricardo, pelo convite. obrigada por ter Valeu. vindo, por ter topado. As nossas Sucesso pra vocês. aventuras Obrigado, aqui. sucesso. Obrigada, Obrigado. viu? Mesmo. Valeu. E a você que está acompanhando a gente, bom, já sabe, né? Toda terça-feira tem programa novo. E pro Band Esportes também, toda quinta-feira a gente está no ar no Band Esportes. Quer conferir alguma entrevista? Você perdeu aqui do Traduzindo F1 no YouTube, youtube.com/Traduzindo F1. Só coloca colar aqui, dar um play e se divertir com a gente. Por ver isso, você... É isso, gente. Uma ótima noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.